Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje estaremos meditando no Salmo de número 22. Este Salmo, ele, de uma forma geral, ele fala do sofrimento do Messias e já um antegozo do triunfo eterno. Ele se subdivide pelo menos em 3 partes, do versículo 1 ao versículo 10, do versículo 11 ao versículo 21, do versículo 22 ao versículo 31. E nós estaremos lendo hoje esta primeira subdivisão. Deus meu, por que me desamparastes? Por que te aslonga do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Porém tu és santo, tu que habita entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram, e tu os livrastes. A ti clamaram e escaparam, em ti confiaram, e não foram confundidos. Mas eu sou verme, e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim. Estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo, confiou no Senhor, que o livre-o, pois nele tem prazer. Mas tu és o que me tiraste do ventre. Fizeste-me confiar, estando aos seios de minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre. Tu és o meu Deus desde o ventre de minha mãe. Então nós observamos, queridos, que este salmo ele vai de fato tratar do sofrimento de Jesus a partir da cruz e daquele momento crucial quando ele vai dizer Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Aqui diz o texto que ele clamou de dia e o Senhor não ouviu. De noite ele não teve sossego. Aquele sofrimento, queridos, de fato, aquela separação naquele momento da crucificação, foi um momento difícil para o nosso Mestre Jesus, pois ele teve que se separar não sei quanto tempo, do Pai, porque ele recebeu os nossos pecados. Ele nos substituiu lá na cruz. Muitas pessoas falam do sofrimento, já assistiram até filmes sobre o sofrimento de Jesus, mas não têm a noção do que foi realmente esse sofrimento. O filho teve que se separar do Pai, e ele realmente vivenciou esse momento, esta agonia de ter, por algum momento, separado do Pai. Mas ele, de acordo com o versículo 3, ele vai dizer, porém tu és santo. Ele não deixou de confiar no Senhor, Deus, o Pai, tu que habita entre os louvores de Israel. Em ti confiaram os nossos pais, e não foram confundidos. A ti clamaram e escaparam. Então, aqui Davi ele expressa, como homem, que os seus pais confiaram no Senhor. E Jesus, como homem, também confiou nisso, que Deus ouviu os seus antepassados e jamais iria abandoná-lo completamente ou de uma forma duradoura. Ele vai dizer, mas eu sou verme e não sou homem. Jesus, ele se considerou o mais indigno entre os homens. Ele diz aqui, eu fui desprezado do povo. Todos que me veem zombam de mim. Eles zombaram de Jesus. Jesus indo para a cruz, ele teve pelo menos 3 tipos de sofrimento. Sofrimento moral, pois se expôs o seu corpo. Sofrimento físico, bateram nele, cuspiram nele, esbofetearam. Também ele teve um sofrimento psicológico. E aqui o texto vai dizer, todos que me veem zombam de mim. Confiou no Senhor que eu livre, livre-o, pois nele tem prazer, Aonde está o teu Deus? Cadê o Deus dele? Isso acontece conosco hoje, querido, quando nós estamos vivendo em algum momento de sofrimento, alguém pergunta, onde está o teu Deus? Mas nós devemos dizer, o meu Deus, ele vive eternamente, E embora em que algum momento a gente pense que o Senhor não esteja ouvindo nossas orações, mas nós podemos confiar que ele sempre nos ouve. Mas tu és o que me tiraste do ventre, fizeste-me
confiar estando aos seios de minha mãe. Então, neste momento, o Senhor Jesus, ele lembra de como Deus o livrou, né? Desde o ventre, Herodes tentando matá-lo, né? Mas Deus o poupou, porque ele tinha um propósito grandioso com o seu Filho Jesus Cristo. O que nós, queridos, podemos aprender nesse texto bíblico? Primeiro, embora a gente possa pensar que em algum momento o Senhor nos desamparou, mas ele sempre vai estar conosco, né? Ele pode até não responder naquele momento, mas ele vai responder às nossas orações. Depois, por mais que a gente tenha os inimigos que zombem da gente e que até possam perguntar onde está o teu Deus, nós devemos confiar que o nosso Deus, ele sempre, sempre, em nenhum momento, né, ele vai deixar, né, de alguma forma estar nos olhando. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça e que nós possamos confiar neste Deus que sempre está conosco. Que Deus em Cristo nos abençoe hoje e sempre.